Pessoal, meus amigos do terceiro ano. Hoje a gente vai dar continuidade de onde a gente parou aqui na nossa aula de português. Na última aula a gente falou sobre regência verbal e vimos vários exemplos aí, né? Então vamos dar uma recordada, depois eu vou falar um pouquinho também, recordar só o conceito de regência verbal e eu vou falar também sobre regência no geral e vamos ver aí alguns exemplos do que se trata a regência nominal. Tá joia? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de regência, a gente sempre pensa em preposição, né? Porque ela é muito determinante do que a gente vai, como a gente vai classificar, como a gente vai completar aquele elemento depois, né, que vai seguir ali. Então aí, ó, preposição. Prepara uma estrutura que completa ou acessora uma determinada passagem do texto. Então a gente tem aí, ó, a, ante, após, aí o até tem essa observação, né? A única preposição que pode estar ao lado da preposição a. Olha só, é interessante, porque a gente observa, às vezes a gente nunca parou para poder pensar sobre algumas coisas que são regras, que estão na língua, até que a gente as vê, né? Citadas como regra. Com, na linguagem coloquial, é usado com valor de contra. Contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob e trás. Tá joia? E aí, galera, a gente vê aí o que é a regência. A regência é a relação sintática que se estabelece entre um termo, né? Como eu falei, o regente ou subordinante que exige outro, e o termo regido ou subordinado, termo regido pelo primeiro. Regência pode ser verbal ou nominal. Conforme eu falei, a gente já chegou a começar a ver sobre a verbal, a gente viu, né, eu já havia dito que a gente tem pouca regra aqui nesse caso, a gente tem que mais é ter conhecimento mesmo, fazendo muito exercício, vendo quais são as diferenças das palavras quando a gente muda a regência delas, né, que tem diferença de sentido, que é aí que a gente chega a matar essa dúvida. Quando o termo regente é um verbo, a regência é verbal, obviamente. Quando é um nome, a regência é nominal. Conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome é a função do uso. Dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte de seu repertório usual. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão, é o que eu falei, né? Pelo fato delas não ocorrerem no uso popular. Muitas formas verbais, muitas formas de regência, principalmente quando a gente tem alguns verbos que mudam, dependendo da regência, tem um sentido completamente específico, como a gente viu no vídeo anterior, é muito comum a gente não saber. Né? Só que para concurso, para mesmo vestibular, para a nossa escrita, é muito importante que a gente ah, a gente se esforce para conhecer o maior número de possíveis, né, dessas formas, para que a gente não fique perdido. E aí, ó, regência nominal. A regência nominal estuda casos em que nomes, né, substantivos, adjetivos e verbos exigem outra palavra para completar-lhes, né, o sentido. Em geral, a relação entre o nome e seu complemento é estabelecida por uma preposição. Daí eu ter colocado aquele slide antes falando sobre a importância das preposições, né? Alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem. Adepto a, alheio a, ansioso para, ansioso por, ansioso de, apto a, apto para, aversão a, aversão por, feliz de, feliz por, feliz em, né? Feliz com, favorável a, imune a ou imune de, contente com, contente por, contente de, indiferente a,
inofensivo a ou inofensivo para, junto a, junto de, junto com, próximo a ou próximo de, referente a, simpatia a ou simpatia por, tendência a ou para, paralelo a e relativo a. Então a gente tem aí nomes e preposições mais comuns que elas exigem, né? Vários desses aqui são completamente usuais. É muito comum a gente ter muita dúvida tenha dúvida algumas delas. Conforme eu falei no primeiro vídeo sobre regência, o que vocês apontam para mim é que sempre nas opções dos exercícios as opções parecem corretas, né? Porque no uso popular a gente não dá tanta importância a isso. Muitas vezes passa batido, até para aquelas pessoas mais críticas, que gostam muito de corrigir as pessoas, né? Elas não percebem. A não ser quando seja algo muito crasso, né? Muito gritante. Mas em geral é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção para a gente poder chegar nesse ponto de refinar o nosso português. E como que a questão de concurso ela é muito usual, né? É sempre muito cobrada, tá? A gente tinha falado aí da regência verbal, espero que não tenha aí que não tenha ficado dúvida. Passei uma lista de exercícios para vocês também, né? A gente tem alguns outros nomes aí, as preposições comumente elas exigem, né? Então, olha lá, ó. Acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível, obediente a, capaz, incapaz, digno, indigno, passível, contemporâneo de, amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, com, entendido, indeciso, lento, morador, hábil em, inútil, incapaz, bom e para, né? Parece, isso é mais basicamente a gente vê, poxa, mas eu tenho que decorar isso. Não, o que nós vamos fazer, eu vou passar também uma lista de exercícios para vocês sobre regência nominal e a gente vai tentar aplicar. A ideia é que a gente faça cada vez mais exercícios e se habitue mesmo com aquilo que a gente não havia até então prestado atenção, né? Que é referente à norma culta e que pode nos causar problemas se for cobrado e a gente não tiver não for habituado com isso ainda, tá? Também temos aí responsável por. Então é isso, galera. Sobre a regência verbal, a gente viu no último, né? Só para relembrar o conceito aí. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo, termo regente e seu complemento, termo regido, né? E aí os exemplos, isso pertence a todos. Termo regente, termo regido. Ok? Então, ó, vou passar exercício para vocês. A gente fica por aqui hoje. Grande abraço e estou à disposição. Algumas pessoas têm me procurado em WhatsApp para tirar dúvida. Eu quero encorajar vocês a fazerem isso por aqui, pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula. A qualquer momento não tem problema, tá? Eu respondo na maior boa vontade, não é incômodo, podem ficar tranquilos. Então fico até muito satisfeito de ver pessoas procurando, quer dizer que estão se, né, interessando em fazer os exercícios e tudo mais, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.